Sabe aquelas coisas que a gente fala no dia a dia, meio no automático, sem pensar muito? Pois é, tem algumas palavras e expressões que para quem é cristão não deveriam nem sair da nossa boca. Não porque é uma regra chata, mas porque as nossas palavras têm poder. O que a gente fala revela o que tem dentro do nosso coração. E às vezes, sem perceber, a gente acaba declarando coisas negativas, maldições ou até mesmo ferindo as pessoas com o que nós dizemos. Por isso, no vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas palavras e frases que um cristão nunca deveria falar. E o porquê disso. Então fica comigo até o final porque você vai se surpreender com algumas delas. E o primeiro tipo de palavras são palavras de maldição ou negatividade. Então vamos começar falando sobre aquelas palavras. Sabe quando a gente está irritado e acaba soltando minha vida não presta, eu nasci para sofrer ou até mesmo eu sou um fracassado? Essas frases, por mais que pareçam desabafos inofensivos, têm um peso espiritual muito grande. A Bíblia deixa isso claro lá em Provérbios 18:21. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, aquilo que a gente fala, a gente colhe. Se você vive dizendo que a sua vida é uma derrota, adivinha o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar tudo com essa lente de derrota, e sem perceber sua mente vai acreditar nisso. É como uma planta. Se você só joga palavras de vida, ela cresce, mas se você só joga palavras de morte, ela murcha. Pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém dizer: eu sou burro mesmo, nunca acerto nada. Só porque errou uma coisinha boba? Pode parecer brincadeira, mas com o tempo, isso vai entrando na cabeça da pessoa. E ela começa a viver de acordo com aquilo que ela declarou. Essas palavras negativas são como sementes de desânimo, de tristeza. E às vezes até levam a pessoa a pensamentos ruins e desistir da vida. E olha o que Jesus disse em Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso mostra o quanto Deus se importa com cada coisa que a gente diz. Não é só o palavrão que machuca, mas também essas palavras de desânimo, de derrota e de maldição. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é com aquilo que sai da nossa boca em momentos de raiva, tristeza ou frustração. Troque o eu não consigo por eu vou tentar mais uma vez. Troque o eu sou um fracasso por eu tô aprendendo. Lembre-se, aquilo que você fala hoje, você vive amanhã. E o segundo tipo de palavra são palavras de ofensa e julgamento. Então vamos falar de outro tipo de palavra que um cristão nunca deve dizer. Sabe quando a gente se irrita com alguém e acaba soltando um fulano é inútil, essa pessoa não presta, esse aí nunca muda? Pois é, às vezes a gente fala isso na hora da raiva, mas a verdade é que essas palavras não agradam a Deus de jeito nenhum. A Bíblia nos ensina em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, nossas palavras têm que construir, não destruir. Quantas vezes no momento de briga com alguém da família ou com um amigo, a gente acaba falando coisas que ferem de verdade. Depois vem o arrependimento, mas a mágoa já ficou no coração da pessoa. Tem feridas que as palavras causam que levam anos para cicatrizar. Um exemplo bem simples, sabe aquele momento de trânsito quando alguém te fecha? A maioria das pessoas já solta um palavrão ou xinga o motorista, mas a gente como cristão precisa lutar contra essa geração automática. Pode parecer exagero, mas é nesses pequenos detalhes que a gente mostra se estamos vivendo de verdade aquilo que a gente crê. Outro exemplo muito comum são as famosas fofocas, que muitas vezes vêm acompanhadas de julgamento. Alguém te conta algo sobre a pessoa e sem perceber você já está dizendo: mas também com aquele jeito dela, só podia dar nisso. Mas olha o que Jesus diz em Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, não conhece a história completa e já sai falando mal, colocando rótulos e condenando. Além disso, essas palavras negativas sobre os outros também afastam a gente de Deus, porque nos enchem de orgulho e falta de amor. O próprio Jesus foi muito claro quando disse que o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente não gosta de ouvir crítica pesada e julgamento sobre a nossa vida, por que a gente faz isso com os outros? O desafio é aprender a segurar a língua, pensar antes de falar, e quando for abrir a boca, que seja para abençoar, para ajudar e para levantar alguém. Mesmo quando a gente precisa corrigir uma pessoa, dá para fazer isso com amor, cuidado e respeito. Então já anota aí, palavras de ofensas, xingamentos, julgamentos precipitados. Tudo isso tem que sair da nossa boca de vez. E agora vamos para mais um tipo de palavra que um cristão precisa tomar cuidado. As palavras de reclamação e murmuração. Sabe aquela pessoa que vive reclamando de tudo? Nada tá bom, tudo é motivo para um comentário negativo.
Se tá calor, reclama. Se tá frio, reclama. Se tem muito trabalho, reclama. Se tá sem trabalho, reclama também. Parece que a boca dela virou um canal só de insatisfação. A verdade é que murmurar, reclamar o tempo todo, é uma atitude que desagrada muito a Deus. E a Bíblia traz vários exemplos disso. Um dos mais conhecidos é o povo de Israel no deserto. Deus tinha acabado de libertar eles da escravidão do Egito. Tinha feito milagres gigantescos e mesmo assim o povo só sabia reclamar. Que estava com sede, com fome, que não gostava do maná, que preferia voltar para o Egito. Olha o que está escrito em Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Isso mostra que Deus não gosta de um coração ingrato, que só sabe olhar para o lado ruim. E sabe o que é o pior? A murmuração é contagiosa. Quando uma pessoa começa a reclamar demais, ela influencia quem está por perto. Você já percebeu isso? Você pode até estar de boa, mas se passa tempo demais perto de alguém que só reclama, daqui a pouco você também começa a enxergar problema em tudo. No ambiente de trabalho, por exemplo, tem gente que fica o dia inteiro reclamando do chefe, dos colegas, do salário, e isso vai criando um clima pesado, de desânimo. Dentro de casa a mesma coisa. Se um só vive reclamando, a convivência fica difícil, cheia de conflito. E espiritualmente, a murmuração nos afasta da presença de Deus. Porque quem só reclama demonstra falta de confiança em Deus. É como se dissesse: Deus, o que o Senhor tem feito por mim não é o suficiente. Eu queria mais. Por isso o desafio aqui é trocar a reclamação pela gratidão. Ao invés de dizer, eu não aguento mais esse trabalho, que tal dizer, obrigado Deus, porque eu tenho uma fonte de sustento. Ao invés de dizer, minha vida é só luta, fale, eu estou passando por um processo e Deus está me ensinando algo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, da próxima vez que a vontade de reclamar bater, lembra desse versículo e escolhe palavras que vão gerar vida e gratidão, porque um coração grato atrai a bênção de Deus. Já um coração reclamão afasta a presença dele. Agora que a gente entendeu o quanto essas palavras negativas de ofensa, reclamação podem afetar a nossa vida, vem a grande pergunta: como parar de falar essas coisas na prática? Porque, vamos ser sinceros, não adianta você só ouvir essa mensagem se vai continuar falando essas mesmas coisas amanhã. Então vamos lá. O primeiro passo é ter consciência. Muitas vezes a gente fala no automático, a gente nem percebe que está reclamando e xingando. Por isso o primeiro exercício é começar a prestar atenção nas palavras que saem da sua boca. Se for preciso, anote. Toda vez que soltar uma frase negativa ou ofensiva, anota no celular, num caderno, só para você começar a perceber o quanto isso acontece no dia a dia. O segundo passo é orar e pedir ajuda ao Espírito Santo. Isso parece simples, mas é poderoso. A mudança de fala começa com uma mudança de coração. Lá em Lucas 6,45 diz: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de mágoas, tristeza ou revolta, é isso que vai sair da nossa boca. Por isso, peça para Deus transformar o seu interior, te dar um coração grato, paciente e amoroso. O terceiro passo é trocar palavras ruins por palavras boas de forma intencional. Por exemplo, quando vier a vontade de dizer eu não consigo, troque por eu ainda estou aprendendo, mas Deus está me capacitando. Se vier a vontade de reclamar, tá tudo dando errado, troque por hoje as coisas estão difíceis, mas eu sei que Deus está no controle. Na hora da raiva, ao invés de xingar alguém, respira fundo e, se for preciso, fique em silêncio. Como diz Provérbios 17:28, até o tolo é tido por sábio quando se cala. Outra dica prática: alimente sua mente com coisas boas. Sabe aquele ditado, você é o que você consome? Isso também vale para as palavras. Se você só escuta músicas com palavrões, assiste vídeos de gente reclamando ou convive com pessoas que só falam de negatividade, vai ser muito mais difícil controlar o que você fala. Por isso, escute louvor, leia a Bíblia, consuma conteúdos que te edifiquem e te façam bem. E mais uma coisa, se cercar de pessoas que têm uma fala positiva, de fé e de esperança ajuda muito. Quando a gente anda com pessoas que têm a boca cheia de palavras de vida, a gente acaba pegando esse hábito também. E por último, mas muito importante, não se culpe se escorregar de vez em quando. A mudança é um processo. Cada vez que você percebe que falou algo errado, se arrepende, pede perdão e recomece. O importante é não desistir de melhorar cada dia. Com o tempo você vai perceber que suas palavras vão mudar e junto com elas sua mente, seu coração e até sua vida inteira. Porque quando a gente fala palavras de fé, de amor e gratidão, a gente atrai o favor de Deus sobre nós.
As nossas palavras têm muito mais poder do que a gente imagina. Elas podem levantar ou derrubar, curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. E como cristãos, a gente precisa ser intencional com aquilo que sai da nossa boca. Talvez até hoje você não tinha prestado atenção nisso. Talvez você falava no impulso, na hora da raiva, na tristeza, mas a partir de agora você tem a escolha de mudar. Lembre-se do que Jesus disse: porque tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, antes de falar, pense: essa palavra vai edificar? Vai abençoar? Vai trazer vida? Se a resposta for não, melhor ficar em silêncio. Comece hoje mesmo a vigiar suas palavras. Você vai ver como, pouco a pouco, seu coração vai mudar. Sua mente vai renovar e sua vida vai se encher da presença de Deus. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, compartilha com alguém e comenta aqui embaixo que tipo de palavra você mais fala. Então é isso. Se inscreve, deixa o seu like e até a próxima.